Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Os Atos dos Apóstolos contam como a Igreja não apenas cresce em número, mas também em organização. Surgem os primeiros problemas. Os cristãos de origem hebraica, ou seja, aqueles que vinham de colônias gregas e tinham sinagogas em Jerusalém, onde a liturgia era feita em grego, se queixaram de que as suas viúvas estavam sendo deixadas de lado em relação às viúvas dos cristãos de origem hebraica, que tinham sinagogas em Jerusalém, onde se fazia a liturgia em hebraico. Houve um conflito. E agora? Quem vai resolver? Seremos nós apóstolos? Não convém. Nós apóstolos temos que nos dedicar a presidir as orações e a catequese, a pregação da palavra. Deixar isso para servir as mesas é um desvio de finalidade, é a tentação do ativismo pastoral. Vamos fazer o seguinte, que os discípulos, assim eram chamados os cristãos naquela época, escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. A proposta agradou a toda a Assembleia. E levaram até os apóstolos 7 homens. Pelo nome deles, entre eles Estevão, Filipe, percebe-se que eram pessoas de origem grega. Então, os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, e eles aí receberam a ordem do diaconato. Passaram a exercer o ministério das mesas, ou seja, da assistência social, mas também o ministério do altar, ajudando os apóstolos na celebração. Até hoje existem os diáconos, que não celebram a missa, não perdoam pecados, não administram a unção dos enfermos, mas fazem a homilia, oficiam as exéquias, batizam, assistem e abençoam matrimônios. Diácono quer dizer servidor. Eles eram 7. Por quê? Talvez para lembrar o número 7 das nações que foram expulsas da terra de Canaã, quando Israel tomou posse dela. 12 eram os apóstolos, para lembrar as 12 tribos de Israel. 7 os diáconos, para lembrar que também os gentios, ou aqueles que têm origem não hebraica, são chamados à salvação. E a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos, assim eram chamados os cristãos, crescia muito em Jerusalém e um grande número de sacerdotes judeus que oficiavam no templo aceitava a fé. São Lucas faz questão de mostrar nos Atos dos Apóstolos como a igreja cresce em número e em santidade. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Pedro, portanto a primeira encíclica papal, é uma exortação a que nós nos aproximemos do Senhor. Os hebreus próximos do Monte Sinai não podiam aproximar-se, eram proibidos. Somente Moisés subia ao monte. Pedro, ao contrário, manda que nós, que pertencemos à nova aliança, nos aproximemos do Senhor sem medo. Ele é a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, rejeitado pela sua crucifixão, pela sua morte, pelo seu sepultamento, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus.
ele foi honrado pela sua ressurreição ao terceiro dia e pela sua ascensão ao céu. É dele que devemos nos aproximar. E do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual. Que coisa bonita! Jesus é a pedra viva. Nós devemos ser pedrinhas vivas. Devemos formar um edifício, mas é um edifício espiritual. Um sacerdócio santo. Sacerdócio é o ofício de oferecer sacrifícios. E a função do sacerdote é entregar uma vítima a Deus. Para quê? A fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. No Antigo Testamento, na falta de coisa melhor, ofereciam-se sacrifícios de novilhos. Foi assim que foi selada a antiga aliança. Agora não. Oferecemos o sacrifício do sangue e do corpo de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Oferecemos sacrifícios espirituais em que toda a nossa alma está implicada. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião, Sião é o monte onde está Jerusalém, uma pedra angular. A pedra angular é a pedra de abóbada, a pedra que fecha uma construção. Escolhida e magnífica, quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. A vós que credes nele como pedra angular, ótimo. Mas para os que não creem, infelizmente muitos dos judeus não creram, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Citação do Salmo 117, que o próprio nosso Senhor aplica a si mesmo. Jesus é esta pedra, que para nós serve de fortaleza, de solidez, para os que não creem, serve de pedra de tropeço. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra, esse é o destino deles. Mas vós, veja que coisa linda, sois a raça escolhida, assim como Israel havia sido escolhido entre todas as nações para ser o povo preferido de Deus. Agora, este povo escolhido somos nós, a igreja. A igreja é o novo Israel. Vós sois o sacerdócio do reino, ou então, vós sois sacerdotes reais, vós sois sacerdotes e reis, vós vos constituístes sacerdotes pelo batismo. É pelo batismo que cada um de nós, recebendo o ofício sacerdotal, pode participar do sacrifício da Santa Missa. Quem não é batizado não participa da Santa Missa. Pode presenciar ou assistir, mas para participar, oferecendo a vítima que é colocada sobre o altar, é preciso ser sacerdote. Ou ser um sacerdote ministerial, como o padre, que recebeu o tal sacerdócio no sacramento da ordem, ou ser um sacerdote comum que recebeu o seu sacerdócio real no sacramento do batismo. Mas sem o batismo ninguém pode participar do sacrifício que Jesus oferece sobre o altar. Nós somos esse sacerdócio do reino. Nós somos, prossegue São Pedro, a nação santa. Santa quer dizer separada. A igreja não é como o mundo e os cristãos não podem se igualar ao mundo, porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Temos que ser santos, porque o Senhor nosso Deus é santo. Nós somos o povo que Ele conquistou. Como foi que nós fomos conquistados?
pelo sangue de Cristo. Nós fomos comprados, adquiridos, resgatados. Para quê? Para proclamarmos as obras admiráveis daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Nós, povo resgatados, temos o dever de anunciar esta maravilha aos outros. Eu fui resgatado pelo sangue de Cristo, Filho de Deus, como de um cordeiro inocente sem mancha. Eu fui comprado por um alto preço. O meu corpo vale o sangue de Cristo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Minha alma não está unida apenas a um conjunto de células, órgãos e tecidos. Não! Este corpo, pela presença do Espírito Santo, já traz em si um germe de eternidade. Ele se une ao corpo glorioso de Cristo em cada comunhão e um dia vai ressuscitar com Ele. Tudo isso são maravilhas que nós, por ordem de São Pedro, primeiro Papa, temos que anunciar, temos que proclamar essas maravilhas que o Senhor fez, chamando-nos das trevas do pecado para a sua luz maravilhosa. Esta luz aqui na terra é a graça, lá no céu é a glória, é a visão de Deus face a face. O Evangelho hoje apresenta Nosso Senhor na última ceia, tentando consolar o coração dos discípulos que está perturbado pelo anúncio das negações de Pedro e da traição de Judas. Não se perturbe o vosso coração. Vós tendes fé em Deus, meu Pai. Tende fé também em mim, que sou filho dele. Na casa de meu Pai há muitas moradas, assim Jesus procura nos consolar. Moradas não são para ficar vazias, mas para serem habitadas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Jesus está querendo dizer, eu não estou enganando. O que eu digo é a verdade. Eu vou preparar um lugar para vós. O céu estava fechado pelo pecado de Adão, que todos nós herdamos. Jesus, como novo Adão, pelo seu sacrifício na cruz, que é perpetuado em cada missa, vai abrir-nos as portas do céu e preparar-nos um lugar. Como Deus, ele sempre esteve no céu. Como homem, ele vai ser o primeiro a entrar no céu. É o primogênito dentre os mortos a ressuscitar. E ele vai lá abrir caminho para nós. Vai preparar-nos um lugar. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Toda a esperança da Igreja se encerra nesta promessa. Nós esperamos que o Senhor venha e nos coloque no lugar que Ele preparou. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Deveriam saber, eu vou para o Pai. Claro, para onde mais eu iria? Se foi o Pai que me enviou. Mas Tomé, que não entendia, disse a Jesus, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Então Jesus dá de si mesmo a seguinte declaração, que é uma das mais importantes de toda a Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Prestem atenção. Em outra ocasião, Jesus havia dito, eu sou a porta das ovelhas. Quem não entra por mim é um ladrão e um salteador. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e para que tenham em abundância. Eu sou a porta. Eu sou a porta que dá acesso. Aqui Jesus diz, eu sou o caminho. É preciso não apenas seguir-me, porque você segue um guia. É preciso não apenas estar ao meu lado, porque você está ao lado de um companheiro.
é preciso estar nele, porque o caminho você pisa, você anda nele. Eu sou o caminho. Isso faz lembrar o que Jesus disse em outra ocasião: eu sou a videira, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Mais do que seguir a Cristo, mais do que estar ao lado de Cristo, é preciso andar em Cristo. Eu sou o caminho que conduz ao Pai. Eu sou a verdade que revela ao Pai, porque o Pai invisível foi revelado por mim, que sou Deus como Pai, mas me fiz homem. E de tal modo eu estou no Pai e o Pai está em mim, que quem me vê o Pai. Portanto, não tem sentido a pergunta de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Filipe, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Filipe quer uma revelação fulgurante, com relâmpagos, com trovões, com luzes, com nuvens, com fogo. E Jesus responde: a presença do Pai em mim tem que ser reconhecida pela fé. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Portanto, Filipe, tu te enganas ao querer uma manifestação fulgurante do Pai. Não é hora da visão, é hora da fé. No futuro, veremos a Deus face a face. Por ora, devemos crer. Eu sou o caminho que conduz ao Pai. Eu sou a verdade que revela ao Pai. Eu sou a imagem visível do Deus invisível. Eu sou a vida. Eu sou aquele que vive, que recebeu a vida do Pai e transmito a vida que o Pai me deu a todos aqueles que dela precisam. Vida eterna, vida comparada a uma água corrente, jorrando sem fim. Tudo isso sou eu. Caminho, verdade, vida. Tanta gente perdida sem saber que Jesus é o caminho. Tanta gente no erro sem saber que Jesus é a verdade. Tanta gente morta sem saber que Jesus é a vida. E tudo isso nós temos o dever de anunciar. As palavras que eu digo, eu não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Jesus se coloca sempre na submissão e na dependência do Pai. Vergonhoso para nós. Estamos numa época em que falar de submissão soa mal. Obediência parece ser uma desvantagem. Hoje estamos em tempo de empoderamento, de independência, de autodomínio, de autonomia, de ideias próprias, de fazer aquilo que eu quero. E Jesus, que é Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, veio aqui para fazer a vontade do Pai e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele nos demonstrou pelo seu ensinamento e pelo seu exemplo o valor da obediência. Tudo que se faz tem valor pela obediência com que se faz. Se você faz obras extraordinárias, como entregar todos os seus bens para os pobres, afligir o seu corpo com cilícios e jejuns, mas não faz isso por obediência, ou pior, se faz desobedecendo, você está sem méritos sobrenaturais. Que coisa triste. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. As obras de Jesus seriam repetidas, ou melhor, prolongadas pela Igreja. Quem lê os Atos dos Apóstolos percebe que a Igreja não ficou em nada a dever às obras que Jesus fez. A Igreja perdoa pecados, os apóstolos ressuscitam mortos, expulsam demônios, curam doentes,
fazem os paralíticos se levantarem. Tudo isso Jesus confiou à sua igreja. Por quê? Porque assim como o Pai está em Jesus e Jesus no Pai, Jesus deu à igreja o sopro do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo foi obtido pela sua morte redentora. Lembremos que quando ele estava para morrer, diz o Evangelho, entregou o seu Espírito, que tem dois sentidos. Morreu, que é o sentido óbvio, e um sentido místico. Deu-nos o Espírito Santo. O Espírito Santo jorrou da morte de Jesus e foi entregue a nós. Que coisa linda, não é? A liturgia de hoje não é rica, ela é riquíssima. Ela tem lições superabundantes para saciar o nosso espírito. Por coincidência, ou melhor, por providência, celebramos hoje também o Dia das Mães. Jesus falou: ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, não há nenhum caminho paralelo ao de Jesus para ir ao Pai. Quem quiser ir ao Pai sem passar por Jesus, perde tempo. Não há caminho paralelo. A pergunta é: pode haver caminho em série? Pode. Se quisermos conduzir alguém ao Pai, podemos nos colocar entre tal pessoa e Jesus. Conduzimos esta pessoa a Jesus e Jesus a conduz ao Pai. Maria Santíssima é um caminho em série que nos conduz a Jesus para que Jesus nos conduza ao Pai. Maria Santíssima não priva Jesus da sua glória. Pelo contrário, aumenta a glória dele. Jesus é o caminho, mas a devoção a Nossa Senhora, como Mãe de Jesus, que é Deus, diz São Luís Maria Grion de Montfort, ela não é apenas conveniente nem útil. Ele diz mais, ela é necessária para a salvação. Se você conhece que Maria Santíssima é Mãe de Deus, se você sabe que ela foi escolhida por Deus para ser mãe do seu Filho, comunicando a ele a natureza humana, se você sabe que ela foi concebida sem pecado original, cheia de graça, virgem perpétua, assunta ao céu, e você mesmo assim não recorre a ela, você peca e você não pode se salvar. Se você, por ignorância ou por erro, aprendeu que Maria Santíssima não deve ser venerada, coitado, você pode ser salvo. Tantos irmãos separados pensam que não têm mãe, pregam aos outros a sua própria orfandade, que coisa triste. Mas eles podem ser salvos porque não sabem. Nós que sabemos e conhecemos, não podemos ser salvos sem Maria, porque Jesus, que escolheu Maria para vir até nós, deu-nos o exemplo. Se quisermos ir a Ele e por Ele irmos ao Pai, não somos maiores do que Ele para escolher um outro caminho. Este caminho é Maria. Maria é o lugar onde Deus colocou tudo o que há de mais precioso, até o seu próprio Filho. Deus não encontrou um lugar melhor para seu Filho estar protegido do que Maria. Não encontrou um lugar melhor para seu Filho crescer do que Maria. E se nós quisermos estar protegidos contra o demônio, o mundo e a carne, e quisermos crescer espiritualmente, a solução é esta: nós mergulharmos em Maria, para com ela fazermos uma perfeita renovação das promessas do nosso batismo. E é nisso que consiste a consagração a Maria na qualidade de escravo, ensinada por São Luís Maria Grion de Montfort, aprovada e propagada por São João Paulo II. Felizes aqueles que não se atrasam em fazer esta consagração. Maria Santíssima é o modelo acabado de mãe. Toda mãe, se quiser ser boa mãe, deve se espelhar em Maria, silenciosa, pressurosa em socorrer o próximo,
Isabel, os noivos de Caná, presente, de pé, junto à cruz de Jesus, presente nas bodas de Caná. A mãe nunca abandona, está sempre presente, confiante que o seu filho ia ressuscitar, sem demonstrar desespero no meio de tanta aflição, aberta à vida. Maria Santíssima, depois de esclarecer a questão da sua pureza, não pôs nenhuma objeção ao plano de Deus de que ela conceberia e daria à luz o Messias, o que não estava absolutamente nos planos dela, mas foi por causa desta gravidez não planejada por ela, mas planejada por Deus de toda a eternidade, que o Filho de Deus veio até nós. A verdadeira mãe é aquela que quer ser mãe e não põe limites à sua maternidade. Mães que dizem, chega, não quero mais ter filhos. Mães que usam drogas para não ter filhos, como se filho fosse uma doença. Mães que se operam para não ter filhos, estragando o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, para não procriarem, o que é uma bênção maravilhosa. Mães que fazem isso destroem a sua própria maternidade. Entendo que muitas fizeram isso por ignorância e às vezes por culpa de nós padres. E para tais mães há a reconciliação e o perdão, que ninguém se desespere. Mas digo, nenhuma mãe pode se dizer completa enquanto não procura se assemelhar ao máximo à maternidade de Maria Santíssima. Foi por ela que veio até nós a salvação. E se quisermos renovar a humanidade, precisamos de mães como ela, que em vez de buscar dinheiro, realização profissional, títulos, desejem no silêncio e no recolhimento do lar entregar-se ao papel maravilhoso e insubstituível da educação dos filhos. Os padres não caem de paraquedas do céu já ordenados. Eles nascem numa família. E se vocês têm a mim e a outros padres, agradeçam às nossas mães que nos souberam educar e que não permitiram que a semente da vocação fosse sufocada pelos espinhos. Parabéns a todas as mães, que Deus as abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.